Lucas capítulo de número 13. Eu quero ler a partir do verso de número 6. Ele também falava essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada. Diga comigo, plantada. Na sua vinha. Vou repetir. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele disse: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave, repita comigo, cave, e esterque ao seu redor. Se der fruto, bem, se não, depois tu a cortarás. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre raízes. Tá? Você vai entender. Identidade, raiz, calma que você vai entender. Existia uma vinha. Uma vinha tem pé de quê, gente? Uva, videira. Mas o texto diz que nessa vinha, o vinhateiro resolveu plantar uma figueira. Entendeu? Uma plantação de videira, mas o vinhateiro resolveu plantar no meio dessa videira uma figueira. Entendeu? Esse é o contexto que nós temos. Uma parábola contada por Jesus Cristo. Quando você olha para uma árvore, por isso que eu pedi os meninos para colocarem aqui para facilitar a ilustração. Quando você olha para uma árvore, você vê o tronco, você vê os galhos, você vê as folhas, você vê as flores, até os frutos você vê e se alimenta. Mas a raiz você vê? Não. Alguém consegue visualizar a raiz? A raiz ela fica o quê? Escondida. Quando você vê, está andando na rua, você vê uma árvore, você vê todas as partes que estão expostas da árvore. Mas quase sempre as raízes vão estar o quê? Escondidas. Apenas de todas as partes da árvore, apenas a raiz ela vai ser o quê? Escondida. Mas deixa eu te falar, a flor que você vê, o galho que você vê, o tronco que você vê e o fruto que você come, todos eles dependem de quem? Da raiz. Todos. O funcionamento da árvore inteira, ela pode ser a maior árvore já registrada no Guinness Book, não importa. Ela pode ser uma árvore bem pequenininha, ela pode ser uma erva que é de pequeno porte, não importa. Todo o funcionamento da árvore depende da sua raiz. Então eu estou te falando que a parte mais importante da árvore é a parte que não é vista. Lembra que foi falado aqui ontem sobre os bastidores? Porque e eu aprendi esses dias isso, porque 80% do ministério não é visto, 80% do ministério é a raiz que ninguém vê, só ele vê. Você está me vendo pregando, você está vendo as folhas, os galhos, você até colhe frutos, mas a minha raiz você não vê. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: respeita a minha raiz. Sabe por quê? A gente quer, escute, a gente quer julgar a árvore pelo que ela está expondo. Só que nós não temos autorização para julgar a árvore pelo que ela expõe, porque você não conhece a raiz. Você pode estar vendo uma árvore bonita, mas mal sabe você que ela está com os dias contados, porque está com a raiz apodrecida.
Você pode ver uma árvore que passou o vento, irmã Shirley, não ficou nenhuma folha, está seca, aí você aponta, morreu. Mas não, você não sabe que debaixo daquele solo tem uma raiz viva. Respeita a raiz do outro. Respeita as raízes que você não vê. Respeita as raízes que você não acessa. Respeita as raízes que você não vê. Durante muitos anos, a igreja brasileira ficou preocupada com folhas, preocupada com flores, preocupada com frutos, preocupada com caule, preocupada com o formato da copa e se esqueceu de cuidar da raiz. Pode saia, pode calça, pode parede assim, pode parede assado, pode banco, pode cadeira, olhando para a copa, olhando para a folha. Eu lembro na minha infância, mulher não pode andar de bicicleta, não pode jogar futebol, não pode assistir televisão, não pode, olhando para a copa. Mas espera aí, existe uma raiz. Aí a gente está colhendo o fruto desse tempo, preocupado demais com copa de árvore. Priscila, qual é o fruto? Olha as ondas do feminismo que fizeram. Porque a igreja estava olhando para a copa, se esqueceu de cuidar da raiz. Falava para mulheres, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode fazer a unha. E existiam raízes apodrecendo. Estavam olhando para a copa. Pegava os jovens e engessavam em uma religiosidade que nem mesmo eles davam conta. E os jovens faziam o quê? Raízes apodrecendo. Enquanto isso, do outro lado, existia uma legenda do LGBTQI+, que você está vendo agora, mas ela começou lá nos anos 70, nos anos 80. Enquanto a igreja está falando, é pecado, é pecado, é pecado. E não estava cuidando da raiz. Aí você via mulheres queimando sutiãs. A primeira onda do feminismo não começou fora da igreja, não, foi dentro da igreja. Uma igreja batista lá nos Estados Unidos. Uma mulher falou, pastor, eu posso fazer uma reunião com 20 mulheres aí no salão da igreja? Pode. Essa mulher falou, ei, eu tô cansada. Por quê? Porque esse Deus é ruim demais para nós. Aí começa a primeira onda do feminismo. Tentaram engessar copas, se esqueceram da raiz. Mas a ressurreição não vai cometer este erro, porque nessa manhã o Senhor está chamando a atenção da ressurreição. Olhem, olhem, cuidem da raiz. Oh, aleluias. Pastor Girandir, pastor Jairo, essa casa só está de pé porque tem raiz. Apontaram, julgaram, reclamaram, difamaram, falaram mal. Mas nós tínhamos raízes. Pastor Jairo, pastor Jurandir, não é acaso não. Era uma figueira plantada no meio da videira. É por isso, pastor Jurandir, que olharam pra gente, vocês sabem, e falaram, vocês não se encaixam aqui. Vocês não cabem aqui. É porque o dono da vinha que planta a figueira é o mesmo dono da vinha que planta a videira. E esse dono da vinha tem videira para um propósito e tem figueira para outro propósito. Entendeu? Por que que o dono da vinha planta uma figueira no meio de uma videira? E eu não preciso saber, eu preciso crer, porque tem propósito,
Tem propósito. A figueira precisava crescer no meio da videira. Tem propósito. Lembra que foi falado aqui ontem? A gente fica tentando se encaixar quando Deus está chamando a gente para se destacar. Entende? E aí, o dono da vinha vinha e olhava a figueira, mas não encontrava nada. Figueira. O dono da vinha vinha e não achava nada. E o texto diz que ele vinha, mas ele não encontrava nada. Deixa eu te falar, figueira. O dono da vinha tem total direito de ter expectativas ao seu respeito. O dono da vinha tem que vir procurar mesmo. E ele tem que encontrar mesmo. O dono da vinha, ele tem total direito de ter expectativas para você, projetos para você, planos para você, propósitos para você, chamado para você. Entendeu? Deixe o dono da vinha sonhar a respeito da sua árvore. Deixe o dono da vinha sonhar a respeito do que ele vai fazer através da sua vida. Deixe o dono da vinha ter santas expectativas ao seu respeito. Não vem você me virar para o dono da vinha e falar: ei, eu vou ficar aqui porque eu sou de banco. Ele não chamou ninguém de banco. De banco é parafuso. Ele chamou você para crescer e frutificar. Aleluias. A figueira, ela só precisava produzir frutos. Olha para a pessoa do seu lado e fala: a vontade do dono da vinha importa. O dono da vinha não existe por causa da figueira. A figueira existe por causa do dono da vinha. Não inverta os papéis. Não inverta os valores. Então deixa eu te falar. A terra que está plantada a figueira é dele. A vinha em que está plantada a figueira é dele. O vinhateiro que cuida de tudo aquilo é dele. É tudo dele. É tudo dele. É tudo dele. É tudo dele. Figueira teimosa, se submeta ao dono da vinha. Aleluias. Aí você fala: mas eu sou uma figueira sozinha no meio dessa vinha. Não. Ele deixou o vinhateiro. O vinhateiro que cuida de videira é o mesmo vinhateiro que vai cuidar de você, figueira. E a figueira, irmãos, é uma figueira estéril. Porque ela não produz frutos. É uma figueira estéril. Ela, irmã Célia, estava abortando todos os frutos dela. Ela não produzia frutos. Aí a figueira, ela tinha aquela mania de o patinho feio. Porque ela olha para frente, o que ela vê? Videira. Ela olha para o lado, o que ela vê? Videira. Ela olha para trás, o que ela vê? Videira. O outro lado, o que ela vê? Videira. Aí ela fala: porque só eu sou diferente aqui? Porque só eu tenho que fazer assim? Porque só eu tenho que me sentir assim? Por que que comigo é mais escandaloso? Não sei o que, não sei o que. Figueira, ele te fez para ser figueira. Se ele te quisesse videira, ele tinha te feito videira. Ele sabia quem você era, porque foi Ele quem te fez. E do jeito que Ele te fez, foi para um propósito maior do que você mesma. Sabe o que mais deixa, irmã Rose, uma figueira estéril? Vou te contar. É porque ela olha para frente, para o lado, para trás e para o outro, só vê videira. Aí ela começa a tentar produzir uva. Porque ela só vê uva. Uva, 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 uva. Aí ela olha para si e fala: vamos lá, organismo, vamos fazer uva. Aí ela se esforça, ela tenta, ela gasta toda a energia dela, mas ela acaba não produzindo
nada. Porque quando vai lá no DNA da figueira, o DNA dela está escrito assim: você vai produzir figo. Sabe qual é o maior desafio da figueira? É numa terra de uvas falar: Senhor, eu vou produzir figos. A influência é uva, 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 uva. O que ela vê? Vinho, 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 vinho. Mas o Senhor está chamando ela: você é figueira, produza figos. Você é figueira, produza figos. Não perca quem você é. Ah, mas é que a uva parece mais interessante. É que a uva parece mais saborosa. É que a uva faz vinhos caros. A uva pode fazer o que quiser. A uva pode ser o que quiser. Mas você entenda, amiga, você não é uva, você é figueira. Nossa, que dono da vinha esquisito, me traz pra cá, por quê? Vou te explicar. Uma vinha, para produzir os melhores vinhos, que era o caso daquela vinha, ela tem o solo controlado, muito fértil. Até a velocidade do vento é escolhido o lugar certo, porque até a velocidade do vento vai influenciar na qualidade da uva e na qualidade do vinho. Então, figueira, você é uma privilegiada. Porque deixa eu te lembrar quem você é. Você é um arbusto do deserto que está acostumada a condições extremamente inviáveis e continua sobrevivendo no deserto. Mas Ele pega você e planta você em uma vinha. Condições favoráveis, solo fértil, vento controlado, temperatura toda controlada, e a única coisa que Ele faz é te pedir: produza o figo. Então pare de ficar com síndrome de coitadinha e comece a perceber que nessa situação você está sendo privilegiada. Não é do jeito que você pensou, não é da forma que você pensou, não é quando você pensou, não é na companhia que você pensou, mas veja, está plantada pelo dono da vinha. Não é o que é produzido fora que vai definir o que vai produzir dentro. Ela podia olhar, pastora Valdeci, todas as uvas, experimentar todas as uvas, que isso ia alterar o que ela ia produzir? Não. Porque no DNA dela, no registro daquela árvore, estava que ela era um arbusto, estava que ela era uma figueira, e ela não adiantava se esforçar, que ela iria produzir figos. Agora para analisar se essa fase infrutífera que você está vivendo não é só você birrando, tentando produzir aquilo que não está no DNA celestial para que você produza. Para analisar se essa fase que não sai fruto nenhum não é você de birra, de bico, tentando ser aquilo que o céu não chamou você para ser. Porque quando a figueira entender o valor que ela tem, ela vai olhar para o cacho de uva e vai falar: que lindo você é, mas olha os figos que eu tenho. Aleluias. Aí existem várias situações fora que tentam impedir a gente de produzir. A orfandade, o abuso, o trauma de infância, a rejeição, o abandono, a insegurança, os títulos que colocam em nós, as taxações que colocam em nós. Tudo isso vem de fora para dentro, tentando deixar a nossa árvore infrutífera. Mas nada disso tem o poder de mudar o DNA de quem você é.
Pare de dar autoridade para o que está fora, impedir você produzir o que já está dentro de você. Moisés, olha o mar, Moisés. Senhor, o que eu vou fazer agora? Moisés, eu já te entreguei, Moisés. Senhor, o que eu vou fazer agora? Toca, ó o cajado, toca. Mas a palavra diz que Moisés vai com o quê? Ele toca nas águas com o quê? Com as mãos, não é, pastor Jurandir? Não é, pastor Jurandir? Ele toca no mar é com as mãos. E o mar o quê? Se abre. Olha para essa mulher, para esse homem que está do seu lado e fala: já está aí dentro de você. Já está com você. Já está em você. Você está olha e fala com autoridade, irmã. Assusta ele, assusta ela. Fala: você está procurando fora o que já está dentro. Oh, aleluia. Tá dentro, amiga, tá aí, nasceu com você, tá aí, faz parte da sua identidade, já tá aí, não precisa forçar, ele já te entregou, deixa resplandecer a sua verdadeira identidade. Aleluias. Já tá aqui, já tá aqui. Fui 7 anos líder de jovens. Aconteceu. Mas não fluiu igual agora. Porque não fazia parte da minha identidade. Entende? 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 Você também vai encontrar o seu lugar em Deus. Aí agora, mulher, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei isso lá na Gileade. Quem foi comigo escutou. Todas as vezes agora que alguma de vocês vem aí em mim falar: Priscila, eu estou perdida no meu propósito, eu estou sem direcionamento, a palavra que eu vou falar para vocês vai ser sempre a mesma. Foi falado aqui. Nós fomos chamados para sermos adjuntoras. Não é isso? Ei, você quer viver aqui o chamado, o ministério? Então começa lá dentro da sua casa. Está perdida, não sabe onde, não descobriu seus dons e talentos? Começa em casa, sendo a melhor filha que você puder ser, sendo a melhor esposa que você puder ser, sendo a melhor mãe que você puder ser, sendo a melhor amiga que você puder ser, sendo a melhor profissional que você puder ser. Sabe por quê? Porque não é do altar para o lar, é do lar para o altar. Há um tempo em nossa nação que o Senhor está levantando mulheres em seus lares, levantando mulheres em seus lares e trazendo elas para os altares. Levanta nos lares e traz para os altares. Levanta nos lares e traz dos altares. Se começar do altar para o lar, não vai sustentar por muito tempo. Mas se vier do lar para o altar, a chance de sustentar por muito tempo é muito maior, amiga. É muito maior. Começa lá em casa, nos bastidores, sem microfone, sem tons alcançados, sem notas bonitas, sem acordes, sem ninguém me ver, escondida, sem plateia. Começa lá em casa, com as pessoas mais importantes da minha vida. É lá que o meu chamado começa. Mas não é lá que ele termina. Ele começa lá, mas lá não é o suficiente. Então ele vem para o altar, ele vai para o trabalho, ele vai para a rua, ele vai lá na loja quando alguém vier te atender. Mas começa no lar, do lar para o altar, do lar para o altar, do lar para o altar. Quando você vê alguns de nós caindo, perceba, o problema começou aonde? A questão é que a gente não quer mais ser faxineira na nossa casa, a gente não quer mais cozinhar na nossa casa, a
a gente não quer mais cuidar dos nossos filhos, a gente não quer mais dar honra para os nossos esposos, porque foi isso que a mídia nos ensinou. É isso que o feminismo nos ensinou. É isso que a novela da Rede Globo nos ensina. É isso que a notícia lá nos ensina. Mas está tudo errado. Está tudo errado. É por isso que a gente está aqui nesses dias restaurando a nossa identidade. Porque não é a Globo que vai dizer quem eu vou ser. Não é o feminismo que vai dizer quem eu vou ser. Não é a influência mundana que vai dizer quem eu vou ser. É eu que vou dizer para eles quem eu vou ser. E eu vou procurar aqui, nas Santas Escrituras, na palavra do Deus vivo, quem eu sou e serei: a escolhida, a chamada, a nova criatura, o templo do Espírito Santo, a perdoada, livre, herdeira de Deus, curada, abençoada, vitoriosa, filha de Deus. Então começa lá, organizando aquela bagunça, limpando aquela poeira. Começa lá, caprichando no tempero, buscando uma receita nova. Você não precisa ser a melhor cozinheira, nem todos seremos a melhor cozinheira, mas eu posso fazer o melhor que eu posso, porque o lar vai me capacitar para o altar. Sabe a figueira? O texto diz que 3 anos vão procurar fruto nela e não encontra nada. Mas na verdade não é 3 anos. Na verdade é pelo menos 7 anos. Por que é pelo menos 7 anos? Porque lá em Levítico, capítulo 19, você vai ver que existia a lei para a plantação. A lei é o seguinte: toda árvore que era plantada, os 3 primeiros anos que ela produzia, ninguém tocava naqueles frutos, porque os 3 primeiros anos o fruto era produzido, caía lá na terra e ninguém colhia. Era chamado dos anos da circuncisão. Anos o fruto era incircunciso durante os 3 primeiros anos. Ninguém comia. Aí aqui eu já vejo um Deus preocupado com a raiz da árvore. Sabe por quê? Não tinha adubo, não tinha fertilizante, não tinha agrotóxico, não tinha nada dessa parafernália que nós temos hoje. Aí Deus falava: então para provocar esse solo a ser fértil, para permitir essa árvore a produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, os 3 primeiros anos, tudo que nela produzir ninguém toca. Então 3 anos, tudo que era produzido voltava para a própria árvore, porque no processo de decomposição, os minerais, tudo ali, todas as substâncias nutritivas que tinha no fruto, voltava para a raiz sugava, certo? No 4º ano, a lei Levítico vai dizer que o 4º ano é o ano da primícia. Podia colher, mas era para o povo? Não, era para Deus. Então, no 4º ano, tudo que era colhido era entregado em oferta para quem? Para Deus. Então, 3 anos incircunciso, ninguém podia tocar. 4º ano, primícia, adoração, oferta ao Senhor. Então, se ele foi lá 3 anos, ele foi no 5º, ele foi no 6º e ele foi no 7º ano, pelo menos. Então, são 7 anos daquela árvore ali sem produzir nada. São 7 anos em que aquela árvore, ela está o quê? Infrutífera. Aí sabe o que o texto diz? O problema não é só ela ser infrutífera. O problema é que enquanto ela é infrutífera, ela inutiliza o solo. Ai, isso é forte. Porque você deixa de produzir e ainda está inutilizando aquele espaço. Você está sendo covarde, que está sugando tudo que o solo tem, mas não está devolvendo nada. Suga, retém os nutrientes, a água, os sais minerais, mas na hora de devolver, não devolve.
Existe uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Quando eu deixo de fazer aquilo que o céu me chamou para fazer, não é só a minha árvore que vai ser infrutífera, eu vou estar inutilizando o solo ao meu redor. Existe uma grande nuvem de testemunhas ao meu redor. Quando eu deixo de produzir, eu estou deixando de alimentar. E a gente canta aqui: se eu não alimentar alguém, para que eu sirvo? Se eu não nutrir alguém, para que eu sirvo? Se o que tem em mim não servir para nada, para que eu sirvo? Porque quem não serve para servir, não serve para mais nada. Aí vamos falar do vinhateiro para a gente terminar. O vinhateiro, o dono da vinha vinha, olhava e ia embora. Mas o vinhateiro, ele ficava todo dia. O vinhateiro, pastor Valdeci, participava de todas as quintas-feiras. O vinhateiro, ele ia em cada árvore, ele passeava. O vinhateiro é aquele que acompanhou desde o dia que aquela pessoa fez assim, ó: eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí o vinhateiro passou a morar dentro daquela pessoa. O vinhateiro lembra quando você ainda era uma semente que ninguém dava nenhum valor. O vinhateiro lembra quando você era aquela semente pequena e insegura, que ninguém imaginava que se tornaria uma árvore frondosa que você está se tornando. O vinhateiro estava lá, amiga. O vinhateiro estava lá. Aí quando o dono da vinha fala: 3 anos eu venho aqui e não encontro nada. Corta, joga fora. Aí o vinhateiro fala assim: Senhor, deixa eu fazer uma intercessão. Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Se o Senhor me permitir, eu me responsabilizo por ela. Eu me responsabilizo por essa figueira. Eu vou cavar ao redor dela. Que isso significa que o vinhateiro vai alcançar as raízes que ninguém alcança. Que o vinhateiro, ele faz questão de ir mais profundo, aonde ninguém vai. O vinhateiro faz questão de trabalhar duro. Aí ele vai cavando, vai acessando aquela raiz dos traumas de infância, vai acessando aquela raiz dos abusos, vai acessando aquelas raízes que você tem. Ele vai cavando, aonde a terapia não chega, ele chega. Aonde o tarja preta não chega, ele chega. Aonde o abraço de alguém não chega, ele chega. Aonde o colo da amiga não chega, ele chega. Aonde ninguém mais chega, ele faz questão de chegar. O vinhateiro está aqui na manhã de hoje. Cadê a figueira que permite? Vem, vinhateiro, pode cavar aqui. Vem, vinhateiro, pode ir mais profundo. Aí ele toca na raiz do divórcio, ele toca na raiz do remorso, ele toca na raiz da culpa, ele toca na raiz do abandono, ele toca na raiz daquele trauma de infância que nem você mesmo sabe que tem, e é o que te impede de frutificar até hoje. Ele vai tocando. Se não é o bastante, ele vai jogar o quê? Esterco. Ele vai acessando, pastora Valdeci. Ele vai acessando. E vai acessando. E vai acessando. E vai acessando. Mas só para garantir, ele vem lá e começa a estercar. Ele esterca. 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 Falaram que você é abandonada? Aqui, ó. Escolhida, figueira plantada, foi eu que plantei. Falaram que você não tem pai, aqui ó, ele esterca. Você tem pai sim, eu sou o teu pai, você é minha filha.
Falaram que você não serve para nada, ele vai lá e esterca. Ei, existe uma palavra liberada para a sua vida. Existe um propósito para você cumprir. Existe um chamado para você cumprir. Falaram que não vai dar em nada, aí ele vai lá e esterca. Vai dar e ainda vai levar outras árvores a frutificarem também. Ele vem e esterca, e começa a liberar palavras, e começa a te lembrar das Santas Escrituras. E toda palavra maldita ao seu respeito não vai ficar de pé diante da palavra dele ao seu respeito.